Sejam bem-vindos a Campus Party Brasília 2017. Agora nós vamos apresentar o painel Como a inovação pode contribuir para o desenvolvimento dos agronegócios sustentáveis, que é uma parceria Sebrae, Embrapa e ONU. Tá? Nós contamos aqui, então já vou convidar o pessoal, porque respeitando, né, o horário do público, extremamente qualificado aqui. Então eu queria chamar primeiramente o participante da Embrapa, Dr. Celso Moretti. Participante, Cocamar Renato Watanabe. Ok. Chegou Alexandre Ambrosini, do Sebrae Nacional. Ok. Ele não pôde vir, infelizmente. Guilherme Portanova, da startup Plantainer. Bem-vindos. ONU Meio Ambiente, Regina Cavani. E para mediar o painel, Demian Condé, coordenador de agronegócios do Sebrae Nacional. Oi, boa tarde. Aí. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com a proposta de discutir nesse painel como que a inovação, a tecnologia, oportunidades novas de negócio dentro da sustentabilidade podem trabalhar para que o agronegócio seja uma atividade cada vez mais sustentável, né? Eu estou aqui com o representante da Embrapa, o Dr. Celso Moretti, a Regina Cavani, da ONU Meio Ambiente, Guilherme Portanova, da Plantainer, e o Alexandre Ambrosini, da Unidade de Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade do Sebrae Nacional. Bom, eu queria começar um pouco aqui discutindo a questão da sustentabilidade como uma oportunidade de negócio, né? E aí, ninguém melhor para falar disso e falar também da inovação do que o Dr. Celso Moretti, para falar um pouco do que a Embrapa tem feito, que é uma instituição que tem mais de 44 anos, trabalhando na inovação. Muito do que o agronegócio brasileiro já conseguiu hoje é reflexo do trabalho da Embrapa. E como que a Embrapa está pensando esses próximos 44 anos com essa temática da sustentabilidade, da inovação, das startups, as oportunidades de negócio que surgem a partir disso. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar aqui na Campus Party. Cumprimentar o Sebrae e o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas pela oportunidade de estar junto conosco nesse painel. Que, como já foi colocado aqui, a Embrapa vem trabalhando ao longo desses últimos 44 anos para que os brasileiros possam ter alimentos melhores, mais saudáveis à sua mesa. O que o Brasil fez nesses últimos 40 anos em termos de produção de alimentos, no mundo não existe paralelo. Nós passamos de um país que vivia em insegurança alimentar, quer dizer, um país que não tinha alimento suficiente para a população no final dos anos 60 e início dos anos 70, para ser hoje um dos maiores produtores de alimentos no mundo, né? E a ciência, a tecnologia e a inovação tiveram um papel preponderante nesse processo. Então, a Embrapa, por meio de suas unidades e em parceria com, enfim, vários parceiros do nosso ecossistema de inovação, como o Sebrae, como as Nações Unidas, como a iniciativa privada, enfim, desenvolveu um papel preponderante e extremamente estratégico para que hoje nós tivéssemos uma redução só no valor da cesta básica nos últimos 40 anos de mais de 90%. Então, esse é um trabalho extremamente relevante e importante que, enfim, a Embrapa desenvolveu junto com seus parceiros nesses 40 anos para o Brasil ter, nesse ano, mais uma safra recorde de produção de grãos. São mais de 220 milhões de toneladas de grãos que o país está produzindo para colocar alimento de qualidade e mais barato na mesa de todos os brasileiros. Obrigado, doutor Celso. Eu vou passar agora para a Regina falar um pouco como que a ONU vê as startups, como é que está isso, e falar um pouco também da ecoinovação, como é que essa ecoinovação
ela pode ser uma oportunidade de negócio para as startups? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria dizer também que é um prazer estar aqui com vocês. Para a ONU Meio Ambiente estar participando com o SEBRAE e com a Embrapa, com a startup aqui do Porta Nova também. Para a gente é importante a gente estar trabalhando esse lado da questão ambiental e da questão econômica ao mesmo tempo, porque eu acho que a gente já superou aquele momento em que era impossível você falar de ganhos ambientais e falar de ganhos econômicos. Hoje a gente está no âmbito, no escopo da Agenda 2030, com 17 ODS, que é uma agenda compartilhada, que todos temos que contribuir, tanto a iniciativa privada como os governos, as instituições internacionais, para a gente conseguir superar os gargalos que a gente tem hoje. E, nesse sentido, trabalhar com os pequenos negócios e trabalhar com um setor tão importante como a agricultura para a economia brasileira abre para a gente uma oportunidade muito interessante de conseguir aterrissar o conceito de ecoinovação de uma forma concreta, de propiciar uma oportunidade para as startups estarem contribuindo para a gente conseguir achar soluções inovadoras, sejam tecnológicas ou não, mas soluções que alinhem a questão dos ganhos ambientais, sociais e econômicos. Então, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para implementar o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, da Agenda 2030, estimulando as startups a estarem contribuindo para a identificação desses gargalos e oportunidades para soluções ambientais. Muito obrigada. Guilherme, fala para a gente um pouquinho sobre a sua startup, como é que surgiu essa ideia, em que pé que vocês estão. Tá certo. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer a toda a organização. É sempre uma oportunidade e é um prazer falar daquilo que a gente é apaixonado pela... Uma causa apaixonante é a Plantainer. Ela começou a ser estudada há mais ou menos 3 anos e a gente vem desenvolvendo um modelo de negócio onde a gente pretende atacar o que a gente está internamente chamando de apartheid alimentar, porque a gente aumenta muito a produção, mas o produto sem carga química, sem o agrotóxico, como as pessoas chamam, ele acaba sendo muito caro para as pessoas. A pessoa que mora numa periferia, hoje, ela é penalizada 2 vezes. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Ela é penalizada porque ela não pode pagar pelo produto orgânico ou hidropônico, um produto com menor carga tóxica, e ela não pode plantar, porque ela não tem a terra e não tem o conhecimento para fazer aquele plantio muitas vezes. Então são favelas e favelas onde antigamente a gente tinha pessoas que comiam arroz, feijão, ovo, bife e algum outro complemento, e hoje são pessoas que comem açúcar e farinha. Por isso, por dados da Unifesp, a gente está crescendo muito a quantidade de pessoas que estão com diabetes muito cedo e também com doenças cardiovasculares graves em locais, nas favelas, em locais onde não se tinha isso antigamente, em taxas muito importantes. Então, a nossa proposta é criar fazendas urbanas. E eu não estou falando de hortas urbanas, eu estou falando de fazendas urbanas com produção de hortaliças e de altíssima concentração e em volumes muito grandes, é o que está se provando lá fora do país. A gente vai repetir aqui ou vai melhorar aqui, já tem dados e estudos que nos dão essa base. E a partir da produção desconcentrada, a gente pode chegar hoje numa fazenda, por exemplo, numa área rural e dizer para o proprietário assim: você tira tantos quilos e tantos reais de renda em 10 hectares. A gente, com a nossa tecnologia, a gente vai conseguir produzir a mesma coisa em 1 hectare. Então, vamos fazer uma troca. Você usa o nosso sistema, lá no campo, se quiser, e pega os outros 9 hectares e refloresta, bota a árvore do cerrado e tira fruto, que também dá renda. Você não vai perder renda nos 10 hectares. Mas você faz a sua produção mais concentrada, que não está mais sujeita à sazonalidade. Por exemplo, o morango aqui eu acho que é produzido no DF em torno de 4 a 5 meses por ano, o resto vem de fora. Com esse tipo de produção controlada, a gente consegue produzir os 12 meses com previsibilidade de entrega, porque a gente vai trabalhar em ambientes fechados, controlados, não são containers marítimos, porque eles aquecem demais, dependeriam de um gasto muito grande de energia elétrica, mas a gente pretende trabalhar em galpão e locais que hoje não são utilizados para produção agrícola. E com essa produção sendo feita na cidade, a gente quebra uma outra lógica tradicional, que é o transporte com óleo diesel e transporte média distância. A gente consegue colher, por exemplo, vai conseguir colher às 7 horas da manhã e entregar às 7h30 na casa das pessoas ou no restaurante. A gente está na última fase de modelagem do sistema, do projeto como um todo, o processo todo como vai ser, o último desenho. E a gente está com expectativa de começar a produzir, começar a vender
em dezembro desse ano e até maio do ano que vem. Esse é o estágio que a gente está. A gente precisa de alguns acertos ainda, mas em breve a gente vai ter novidades, inclusive em termos de mercado aí para o pessoal. Não, é uma iniciativa bem interessante, ainda mais quando você fala que o produtor, ele vai, a partir dessa solução, ele vai começar a reflorestar, ele vai começar a buscar uma outra fonte de renda, né? A gente sabe que o produtor rural, geralmente, o que pesa primeiro é o bolso. Não adianta a gente falar em sustentabilidade, como a Regina falou, não adianta a gente falar em sustentabilidade se a sustentabilidade não estiver compatível com o bolso. E aí é impossível você falar para uma pessoa que está morrendo de fome, não desmata essa árvore, quando ela podia vender isso para fazer lenha. Nossa ideia é aumentar a renda dele, inclusive. Ele mantém a produção no nível atual numa área menor e no resto da área ele faz o que ele quiser, mas a gente sugere que ele refloreste com árvore nativa. Bom, vou passar para o Alexandre agora. Alexandre, fala para a gente um pouquinho sobre as iniciativas que o Sebrae está desenvolvendo no núcleo de sustentabilidade, no centro de sustentabilidade. Quais são as perspectivas que o Sebrae está trazendo para trabalhar a inovação e a tecnologia dentro desse ambiente de startups, dentro desse ambiente de sustentabilidade em geral? Antes de responder a sua pergunta, eu vou fortalecer aqui o que já foi dito. A sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade ambiental e social é aliado ao outro tripé, o econômico. O Sebrae trabalha com esse tripé no conceito de que podemos atuar na questão ambiental e social com o econômico transversal, assim como pôs o exemplo aqui do Porta Nova e dos demais colegas. Ou seja, incentivar que o empresário tenha um olhar sobre sua empresa e observar ali oportunidades de ganho ao adotar medidas de sustentabilidade. Por exemplo, eu tenho uma padaria, por que não posso ter eficiência energética nessa padaria? Assim eu vou diminuir meus custos e, consequentemente, vou impactar menos o meio ambiente. Por que não ter um programa de redução de desperdício? Com uma boa compra de matéria-prima, no caso de trigo, um bom processo produtivo com menor desperdício, consequentemente, gasto menos e impacto menos o meio ambiente. Dentro dessa visão, o Sebrae tem duas linhas de ação muito fortes. A primeira, produção de conhecimento sobre sustentabilidade prática no pequeno negócio. Foi constituído em 2011 o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que fisicamente fica em Cuiabá, Mato Grosso, mas toda a sua produção está disponível no site sustentabilidade.sebrae.com.br. Ali há uma riqueza muito grande de cartilhas, infográficos, vídeos, tudo com foco em sustentabilidade e pequenos negócios. Como aliar a proteção ambiental, a questão social, sem perder o viés do empreendedorismo, sem perder a essência do empresário, que é ser competitivo, gerar lucro e sobreviver. Além disso, a gente disponibiliza também para os pequenos negócios uma série de consultorias em loco através do programa Sebrae Tech, no qual o consultor vai no chão de fábrica da empresa ajudar a transformar essa realidade através desse conhecimento de sustentabilidade disponível pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade. E aqui nessa ação, aqui na Campus Party, vamos dizer assim, é um exemplo de que o pequeno negócio também pode ser aliado do mercado ao produzir soluções de sustentabilidade, soluções de eco-inovação, através de novas ideias, de novas proposições de atuação. Então, assim, essa daqui é a prática que o Sebrae coloca de forma assim, bem visível para todos. Doutor Celso, fala um pouco para a gente sobre essa questão do mercado para as empresas, para as startups que estão interessadas em investir nesse segmento, né? A gente tem um segmento aí que representa em torno de 25% do PIB e que até 2013 tinha muito pouca coisa em termos de startup. Como é que está esse cenário hoje? Como é que está isso para o desenvolvimento dessas empresas e o que o senhor observa como uma oportunidade de negócio para elas? Bom, a Embrapa, ela recentemente organizou 2 eventos. O primeiro foi uma maratona de hackers, um hackathon, onde estudantes das universidades aqui de Brasília, da UNB, do CEUB, de uma outra universidade que não me vem o nome agora, nós fizemos uma maratona de hackers para desenvolver soluções para o manejo integrado de pragas, né? Depois, e hoje à tarde, às 17 horas, nós vamos ter um meetup com os colegas que estejam interessados em conhecer um pouco mais do trabalho que foi feito numa outra iniciativa feita pela Embrapa e parceiros, chamado Ideas for Milk. Foi uma outra, enfim, maratona de startups
que dentro do agronegócio nós temos certeza que foi a maior, né? Nós tivemos mais de 140 propostas, fechamos depois com 8 rodadas no Brasil todo, mas mostrando, enfim, que existe um conjunto enorme de oportunidades, um conjunto enorme de possibilidades para essa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo no mundo todo da transformação digital, né? Hoje nós temos aí Uber, Airbnb, Spotify, enfim, que mostram a servicificação dos produtos, né? E a Embrapa, por entender que isso é extremamente oportuno, vem trabalhando no sentido, enfim, de apoiar iniciativas nessa área, né? Então, mais uma vez, né, esses 2 eventos que foram organizados pela Embrapa tiveram uma participação enorme, né, tanto de estudantes como, enfim, de empresas. Nós estamos agora com essa iniciativa Camp de Eco-Inovação para a Sustentabilidade e Produção de Grãos. Nós já tivemos uma reunião prévia na Embrapa, juntamente com as Nações Unidas e o SEBRAE, onde foram colocadas várias oportunidades do ponto de vista de redução de uso de agrotóxicos, de utilização de recursos hídricos de forma mais sustentável, redução de desperdício e aproveitamento de resíduos. Enfim, a ideia é que nós temos agora, no mês de agosto, uma segunda etapa desse processo, onde tanto ideias como startups já estruturadas vão poder participar. O agronegócio brasileiro tem uma série de oportunidades, mais uma vez, como você bem colocou, 23% do PIB brasileiro, 49% das exportações e mais de 30% dos empregos da nossa economia vem da agricultura e da pecuária brasileiras. Então, é um ambiente com várias oportunidades, né, para investimento, para geração de emprego, renda e qualidade de vida para o nosso país. Regina, fala um pouco para a gente, como o Guilherme falou aqui sobre a questão da segurança alimentar, da previsibilidade de safra. Fala um pouco para a gente das iniciativas que a ONU está tendo, não só no Brasil, mas no mundo, em relação a, por exemplo, o aquecimento global, que com certeza afeta bastante várias regiões, em termos da capacidade de produção de alimentos. Como que a ONU Meio Ambiente está trabalhando para isso? Bom, a gente trabalha em várias frentes, né, para a questão da redução das emissões de gases de efeito estufa, mas tentando pensar aqui, no nosso caso brasileiro, o que a gente tem verificado é que o Brasil, e a Embrapa também mostra isso, tem área desmatada suficiente para a gente ampliar a nossa produção agrícola, produção de alimentos. Uma das coisas que a gente diz é que qualquer desmatamento evitado, a gente está evitando a emissão de CO2. Então, a gente tem uma série de programas nesse sentido. Como é que você evita o desmatamento, né, por queimadas, por exemplo. A gente tem várias outras iniciativas também com os governos, estimulando que os governos adotem leis que favoreçam a produção e aquisição de produtos sustentáveis, né? Produtos que vão além da exigência, digamos, legal, né? Produtos que eles tenham em si já foram concebidos de forma, como a gente já comentou aqui, utilizar menos recursos naturais, utilizar menos água, né? Que a gente possa produzir, ter uma produção, e não só a produção em si, mas também a produção, a distribuição, o armazenamento e o próprio consumo, consumindo menos energia. Que a gente possa adotar formas alternativas de energia. A gente tem já um avanço imenso, como o Moretti já mencionou aqui, né, na questão agrícola, da produção, de ganhos de produtividade, muito por conta da pesquisa, né, que a Embrapa ajudou a disseminar no país, no Cerrado, enfim. Mas isso ainda não é suficiente do nosso ponto de vista, porque o que a gente tem que fazer é aprender a conservar, manter esse ganho de produtividade, mas aumentar, digamos, os ganhos de sustentabilidade, os ganhos sociais dentro da produção, no caso que a gente vai estar trabalhando aqui, né, lançando o Camp mais agora às 5 horas, para a questão da cadeia de grãos. Por quê? Porque a gente acredita que quando você consegue observar a cadeia como um todo, e pensando numa cadeia de valor em que você está olhando, né, o ciclo de vida do produto, desde quando o produto é iniciado, no caso da agricultura, desde a utilização de sementes, né, até a própria produção,
e depois a própria colheita e a comercialização, distribuição desses produtos. Quais são as atividades que compõem essa cadeia de grãos e como é que a gente poderia ter maiores ganhos ambientais ao longo da cadeia? Então, assim, na verdade, se trata de uma decisão empresarial, né? A pequena empresa, e por isso a gente está aqui também com os pequenos negócios, porque eles têm mais agilidade para fazerem inovações, tanto de produto quanto de serviços ou de processos, e que eles podem olhar para essa cadeia como um todo, para a cadeia dos grãos, e identificar os gargalos que ainda existem, ou seja, onde é que tem oportunidades de ganhos ambientais para que a gente possa ter mais valor aos produtos agrícolas. Então, se eu passar a olhar, né, empresas, startups, conseguirem olhar a cadeia como um todo, identificar esses gargalos e trazerem essas oportunidades de ganhos, né, de geração de valor econômico, de preferência também social, quando a gente começa a falar da questão da sustentabilidade no tripé que o Alexandre trouxe, não basta também só estar falando da questão ambiental. Como é que eu vou conseguir alguma inovação, né, em que eu possa aumentar, por exemplo, a geração de emprego, ou que eu possa diversificar a geração de emprego, mantendo a competitividade e talvez até trazendo vantagens comparativas para essas empresas dessa cadeia de valor poderem estar ganhando mercados e trazendo também maior agregação de valor econômico. Então, assim, o que a gente está trabalhando aqui e lá fora é esse conceito de ecoinovação, respondendo a sua pergunta, que é um conceito que ele vai além de uma inovação pura e simples só para ganhar competitividade econômica, ele incorpora a questão da sustentabilidade ambiental e social para as empresas. É bastante interessante a forma como você aborda a questão da ecoinovação, ela não ser apenas assim como o Alexandre, o Guilherme também falaram, ela não ser apenas uma forma de preservar o meio ambiente, mas sim uma oportunidade, né, de você gerar valor, de gerar um produto mais saudável e que também remunere melhor o seu produtor, né, que é o caso, por exemplo, da Plantainer. Guilherme, eu queria saber de você como que está o ecossistema aqui em Brasília para startups, se vocês, quando vocês começaram, vocês pegaram algum capital de fora, se está dentro do próprio bolso mesmo, e essa relação do desenvolvimento da tecnologia, porque vocês estão desenvolvendo toda uma tecnologia, toda uma modelagem de negócios para trabalhar isso. Como é que vocês estão fazendo com essa parte da pesquisa, se vocês têm parcerias, como é que está isso? A nossa maior parceria hoje para desenvolvimento do sistema produtivo tem sido consultas feitas à Embrapa. A Embrapa está nos apoiando bastante. A gente tem contatos importantes lá que estão nos ajudando a desenvolver o modelo. Por exemplo, o nosso sistema de irrigação e de nutrição das plantas vai ser um sistema de semi-hidroponia que a Embrapa desenvolveu e que já levou para outros países, levou para a Coreia, levou para outros lugares com tremendos resultados. Por exemplo, economia de água, a gente aponta aí para um horizonte entre 65% e 92% de economia de água na produção. É muito mais provável para cima, para perto dos 90% do que para perto dos 65%. Ou seja, a gente tem uma boa perspectiva de economia aí com uma produção grande por sistemas de automação. A gente trabalha em dois desenvolvimentos paralelos. Um é a parte produtiva, que é a estrutura de produção mesmo, aí é a semi-hidroponia, a hidroponia instalada com iluminação, ou não, conforme o local, para atender basicamente a população urbana com produção urbana. Aquele detalhe que eu dei sobre sobre fazer uma parceria, uma integração com produtores no campo, é para atender em cidades médias ou grandes em que os produtores, hoje pequenos produtores passam dificuldade. Então, a partir de uma operação na capital, na cidade, no local mais denso em termos urbanos, a gente pode levar esse exemplo, esse modelo também para o campo, mas isso é uma etapa futura. O segundo campo que a gente trabalha, que não é o produtivo, a gente está desenvolvendo um sistema, uma espécie de um robô, de um sistema de inteligência que vai conseguir cruzar os dados de produção, desde a questão da quantidade de nutrientes por variedade de planta, que é diferente a gente produzir um alface, produzir um tomate em termos de nutrientes. Então, ele conseguir fazer esse controle e fazer principalmente a previsibilidade. Porque o que eu quero fazer, o que a gente vai fazer nos estabelecimentos que a gente vai atender? A gente quer às 7h30 da manhã mandar um vídeo para o cara dizendo, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o tomate, ó, que a gente vai levar para o seu restaurante daqui a meia hora. A gente colher, armazenar e levar para um local que está a 4, 5 quilômetros de distância, 10 quilômetros no máximo. Então, como é que a gente faz isso? Eu não posso colher muito numa segunda-feira e sobrar.
Eu quero colher no dia. Para fazer esse cálculo de quanto vai ter de nutriente por dia naquela planta, quantas plantas vão ter que plantar no dia 1, no dia 2, no dia 9, no dia 15, para ter esse número, a tecnologia vai nos ajudar, porque ela vai dizer, por exemplo, você tem que plantar nos primeiros 5 dias X% da sua área disponível. Depois você vai plantar mais X% da sua área disponível até o dia tal. Para quê? Para que a gente consiga ter a curva tem a planta tem uma curva de produtividade que ela sobe e depois ela desce, né? Para a gente conseguir ter sempre plantas atingindo a parte máxima da curva numa sequência que a gente consiga extrair todo o tempo sem ter uma superprodução na primeira semana e não ter nada para colher na semana seguinte, porque eu vou ter que investir em refrigeração, em armazenamento, e aí eu perco um pouco o sentido de estar ali, né? Então, essa inteligência que é a parte mais tensa, digamos, do nosso estudo, e é essa que a gente também está desenvolvendo. É muito mais fácil, por falar em ambiente de startups aqui no DF, a gente tem muita colaboração entre todo mundo se ajuda demais, isso é uma coisa mais, chega a ser comovente, como as pessoas querem saber da ideia, querem ajudar, trazem novas ideias. Agora mesmo ali eu estava conversando com uma pessoa que me dizia assim, olha, tem exemplos interessantes que podem ajudar vocês em outros lugares. Quer dizer, essa rede, essa cooperação, às vezes ela é muito silenciosa, mas ela está tomando uma proporção aqui na região que é muito interessante. A questão de recursos, até agora a gente não captou R$1, a gente não foi atrás disso, a gente teve proposta, a gente não quis, porque a gente não precisa, não era a hora para isso ainda. Na parte de desenvolvimento da área de plantio, muito provavelmente a gente vai se capitalizar no mercado normal, no sistema financeiro. A parte de desenvolvimento da tecnologia desse robô, aí fica muito mais fácil a gente buscar em fundos, inclusive fundos de risco, que é uma tecnologia mais fácil de buscar com esse tipo de modelagem. A gente a Plantainer está muito encantada com o que a gente está conseguindo ganhar de adeptos, de gente que quer saber da ideia, quer ver rodar. Tem gente oferecendo o terreno, tem gente oferecendo o telhado da casa, tem gente oferecendo a garagem, tem gente oferecendo o porta-mala do carro, tem gente oferecendo a carteira. Tá muito legal. Essa é a parte bacana dessa disruptividade. Todo o elemento, todo o que a gente percebe, toda startup que traz um elemento disruptivo, ou seja, altera as condições tradicionais para melhor, para ter ganho para todo mundo, ela está sendo muito bem aceita e ela está sendo muito bem apadrinhada. Então a gente tem muita gente boa que está nos ajudando. Claro, todo o apoio é bem-vindo. Mas só para dar um detalhe, a gente foi muito emocionante para a gente no ano passado vencer o Yunus Challenge como um dos melhores negócios sociais do Brasil e ter sido destaque na Colabora América, sendo classificado um dos 4 melhores projetos para impacto, para transformação das sociedades urbanas da América Latina, sem ter um pé de tomate plantado ainda, assim, sabe, como um projeto. Então, a gente está sentindo que isso que essa mudança está vindo e não adianta o setor tradicional ficar agarrado a regras antigas. Quem está vendo a mudança está percebendo, essa mudança vem para mudar, vem para transformar nossas relações sociais. E nisso a gente está vendo, inclusive, empresas muito tradicionais, como é o caso da Embrapa, se mudando assim e ganhando musculatura numa área que a gente talvez fosse pensar, não, isso vai começar vai ter uma nova empresa de tecnologia agrícola que vai fazer mudança. Não, a Embrapa está fazendo, o Sebrae está sendo parceiro, quer dizer, a gente está muito encantado. Não tem volta. Ou surfa nessa onda, ou senta na praia cheio de areia e fica olhando a gente surfar, porque a galera está acelerando. Ô Guilherme, eu acho que do que você falou aí também é muito interessante que você tem a certeza que você identificou uma dor, identificou um problema, né? Porque quando vem esse tanto de gente se oferecendo, pô, isso é um problema mesmo, isso me atende, isso é realmente gratificante, né? É o que você falou. Você ter a oportunidade de resolver um problema e ser reconhecido, e é um trabalho que é muito bonito, né? Só um detalhe sobre isso, que é uma coisa muito interessante, né? Como mudou o mercado. 2 mudanças importantes no mercado. No tempo do meu avô, se ele contratasse um serviço, a pessoa fizesse serviço e ele não pagasse, a pessoa não cobrasse, ele ia ficar ofendido. Como assim? Você pintou a parede aqui, ficou ótimo. Ele não ia aceitar. O Google nos ensinou que serviço bom pode ser de graça para o usuário final, né? Então isso mudou. E a outra coisa é que a gente sempre teve uma ideia como negócio de pensar assim, o negócio para chegar no cliente tem que estar pronto, tem que estar perfeito, porque ele pode não gostar. Não, tem uma categoria de consumidores que se afeiçoam pela causa
E eles dizem, sabe o que eles dizem pra gente? Não precisa estar bom. A gente quer acompanhar o produto ficar perfeito. A gente quer ajudar a desenvolver esse produto. Nos coloca para dentro da base de vocês, a gente vai dar as respostas. Isso é fascinante. Isso aí há 20 anos era impossível. Você fazia um produto que dava defeito, o cara jogava o aparelho na parede, ligava para o saque, sei lá o quê, polícia, chamava o DFTV, sei lá o quê, mas... Principalmente o DFTV. Alexandre, só a Regina quer fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Não é bem uma pergunta, é só uma observação. Quando eu estava falando anteriormente da questão da eco-inovação, né? Uma das coisas que a gente vê que é importante para se eco-inovar e você olhar a cadeia como um todo. Só que não é só olhar, isso que o Porta-Nova trouxe da colaboração e da cooperação, né? Em que eu identifico uma oportunidade, por exemplo, de eu reduzir as minhas emissões mudando o transporte, por exemplo, como você mencionou, que parece que é um ponto central, né, da ideia de vocês, uma das coisas. Então, assim, isso vai ter uma repercussão lá na frente para outros atores da cadeia também, né? E isso é importante a gente ter essa noção de que a agregação do valor, ela não é só para a empresa, ela é para uma cadeia como um todo, chegando até os consumidores. Acho que essa ideia da economia colaborativa, ela é muito bem-vinda também para a eco-inovação. Alexandre, fala um pouco sobre as iniciativas que o Sebrae tem na utilização de tecnologia para agregação de valor, para você ter um produto mais sustentável, um produto mais valorizado no mercado. Como é que está isso lá? Bem, como eu assim, extraindo um pouquinho de cada fala aqui, a gente pode usar uma palavra aqui, inteligência, né? Não exatamente uma inteligência 100% acadêmica, mas também uma inteligência prática. E é isso que o Sebrae busca levar para os pequenos negócios. Ele ter um olhar diferente sobre aquilo que ele sempre fez. Por vezes, o pequeno negócio, o empreendedor, ele aprendeu com o pai, aprendeu com o parente, com o tio, com o avô, e sempre tem um hábito, sempre fiz assim está dando certo, não preciso mudar. Né? Então, a gente quer levar isso, que existe um olhar diferente sobre o mesmo aspecto. Então, como ele colocou aqui, antigamente assim, você desmatava a sua área para poder produzir. Hoje você percebe que você pode preservar a sua área florestal e extrair lucro disso e continuar produzindo. Então, esse é o olhar diferente que o Sebrae sempre coloca em suas ações. E isso se transforma em questões muito práticas. O sistema Sebrae tem mais de 700 pontos de atendimento, tem mais também um pequeno exército de consultores em diversos programas, como eu citei aqui o Sebrae Tech, tem programas agentes locais de inovação que levam recém-formados para fazer diagnósticos de inovação dentro da empresa e, a partir daí, construir um plano de trabalho para que essa empresa inove. Então, isso tudo também está disponível de forma nas redes sociais. Então, assim, informação existe, vontade de ajudar existe, programas subsidiados com inteligência também existe. Então, assim, o Sebrae provoca, mas também deseja também que o pequeno empresário esteja presente também nas suas ações. Então, por isso, esses momentos de divulgação para chegarmos juntos a todos. Vou abrir agora para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta... Você quer perguntar? Boa tarde. Meu nome é Marcos, sou do Sebrae também. Só fazer um comentário, Porta-Nova, em cima do que você trouxe. Vocês terem noção, o Facebook, quando surgiu, ele tinha 2% das funcionalidades que ele tem hoje. Então, 2%. Isso vem na onda quando você falou assim, a gente já está desse jeito sem ter um tomate. Né? Então, essa onda, eu concordo 100% com você. E um segundo fator importante é a mudança da cultura do brasileiro. Você vê um evento desse aqui, 99% das pessoas que estão aqui fazendo palestras, fazendo mentoria, interagindo, estão doando o seu tempo um para ajudar o outro. Isso começa a mostrar que o nosso país está se preparando cada dia mais para essa onda, que é uma onda que não tem mais volta. Nos Estados Unidos, você passa no Vale do Silício daquele, você vê que diariamente as pessoas doam o seu tempo. Então, Brasília está começando a sua primeira campus. Eu não tenho dúvida que o nosso país está cada dia mais preparado para surfar nessa onda. Parabéns pelo painel de vocês. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Não se acanhem. Pessoal. Bom, então eu tenho pergunta. Achou alguém aí? Então tá. O pessoal está tímido.
Doutor Celso, como é que a Embrapa... Ô, Luiz Cláudio, microfone. Como é que a Embrapa enxerga a cadeia de grãos dentro dessa questão das startups, né? Porque a gente tem uma cadeia que está amadurecendo, né? Em termos de startup, então o Brasil está amadurecendo muito. Ao mesmo tempo, a gente tem uma atividade que é pujante no Brasil, né? Como que elas podem se apresentar como soluções para os problemas que a gente vive hoje no Brasil? E a gente pode falar numa nova era de tecnologia no agronegócio, que é das startups, dessa parte tecnológica? Como que está isso? Eu enxergo um mundo vasto de oportunidades e possibilidades, né? Aliás, quando eu vejo aqui o nosso âncora do DFTV falando tão bem sobre agricultura, a gente fica até impressionado. Fala, pode vir trabalhar na Embrapa com a gente lá também, viu, Bota Nova? Mas a quantidade de oportunidades é enorme, né? Vocês veem hoje a utilização de drones é uma realidade, né, no agro brasileiro, na agricultura brasileira, né? Então, existem empresas hoje já se organizando, né, para monitorar lavouras com a utilização de drones. Esses pontos que nós elencamos aqui, né, de uso mais racional e sustentável da água, de redução do uso de agrotóxicos, né, de redução do desperdício e aproveitamento de resíduos, né, num país como o Brasil, que, acho que esse é um dado importante aqui, que usa apenas 8% do seu território para produzir frutas, hortaliças e 224 milhões de toneladas. Então, quer dizer, dos 850 milhões de campos de futebol que nós temos no Brasil, nós estamos utilizando apenas 8% para produzir esse mundaréu de alimentos que estão aí chegando à mesa do consumidor. E, enfim, as possibilidades são enormes. Nossa diretoria executiva, nosso presidente Maurício Lopes, colocou a questão da transformação digital como uma das prioridades da empresa, por isso que nós temos, enfim, um projeto especial sendo desenvolvido nessa área. Eu já mencionei aqui, né, os desafios que nós fizemos de startup para a cadeia do leite, agora para a cadeia dos grãos, enfim. A Embrapa está aberta, acho que o Porta Nova colocou, nós decidimos que vamos surfar nessa onda junto com as startups. Então, quer dizer, a empresa vai estar sempre disponível e aberta para novas ideias, né? A inovação está no DNA da Embrapa, né? Nós só somos o que somos. O Brasil hoje alimenta 8 vezes a população do país. Hoje nós temos produção de alimentos para alimentar 1,5 bilhão de pessoas no mundo. E a gente só faz isso com muita inovação. E quando a gente fala, enfim, de startups, quer dizer, nós estamos falando de inovação. Então a Embrapa vai estar sempre aberta e muito disponível para todo esse processo. Só para encerrar aqui, o Porta Nova, se você puder falar alguma coisa para quem está aqui com uma ideia, que está aqui com uma proposta de trabalho nesse segmento do agronegócio, vale a pena? E o que você diria para uma pessoa dessa, de forma bem sucinta? Eu participei agora de um trabalho de aceleração lá na Agro Brasília, e o que a gente percebe é que é um dos segmentos talvez mais tímidos para entrar nessa parte de pensar em aceleração, em desenho do negócio, está muito ligado ao agronegócio. Eu quero dizer para as pessoas que procurem, desenhem modelos, porque se muitas vezes o campo não vai mudar o tipo de produção, mas talvez o contato com o cliente, a maneira como você vai abordar a venda, a maneira como você vai entender a cadeia logística, isso pode mudar completamente. Não faz mais sentido manter as bases anteriores. Então, procurem aceleradoras, procurem o Sebrae pode orientar demais isso, procurem a Embrapa, que também vai conseguir fazer esse trabalho, vai conseguir direcionar o que não for possível, porque tem ferramentas que às vezes as pessoas precisam desenvolver. Vou dar um exemplo rápido. Chegou uma startup para a gente e disse assim, a gente tem esse produto, a gente quer fazer isso, a gente quer ter esse resultado. E o desenho deles era de uma sprint ao modelo da Google Ventures. Eu tenho certeza que isso aí não é uma competência atual da Embrapa, de fazer esse tipo de desenvolvimento.
Mas certamente se conversasse com a Embrapa disse, não, peraí, tem um pessoal que faz isso, que está ligado a determinados... Então, procurem esse desenvolvimento e tem muita gente a fim de ajudar. Por falta de apoio, por falta de cabeça para pensar o modelo, isso não vai ser um problema. Não vai ser por isso que a startup de vocês não pode avançar. Vai ter apoio sim, isso com certeza. Bom, agora só dar um recado. A gente vai lançar agora às 17 horas, como a Regina e o Dr. Celso falaram, a gente vai lançar um edital que é um desafio para a cadeia de grãos. Então, se você já tem uma ideia que é para grãos e quer trabalhar essa ideia, a gente vai lançar um desafio agora às 17 horas, vai lançar esse edital e logo depois tem a palestra do Dr. Paulo Martins para falar justamente do caso de sucesso que a Embrapa teve no Ideas for Milk, que era para apresentar soluções para a cadeia de leite, e que foi uma proposta muito interessante que foi realizada. Então, eu convido todos vocês que estão aqui a comparecer nesse meetup que vai acontecer com o lançamento do edital, e logo em seguida vai ter a palestra do Dr. Paulo. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer aqui dividir esse palco com todos vocês, e obrigado. Demian, eu queria complementar que vocês sabem, né, quem é daqui de Brasília, tem a Agro Brasília, que é uma das maiores feiras do Brasil, e que lá houve uma competição de aplicativos de propostas para agronegócio, né, que a gente diz que é a Agritech. E aí, às 16 horas, ali no stand onde vai acontecer essa programação que o Demian falou, ali stand do Sebrae, ali atrás, às 16 horas vocês vão ver a demonstração das melhores aplicações desenvolvidas. Então, aguardo vocês daqui a uma horinha, tá? Aproveitem toda essa programação de agronegócio. Só não sei se ficou claro, mas o edital que vai ser lançado não é só para uma startup, mas também para quem tem ideias. Então, tem vaga para todo mundo, tá bom? Obrigado.